안녕하세요. Oi, gente! Tô de volta para comentar os episódios 11 e 12 de Love Next Door, O Amor Mora ao Lado, que foram episódios que eles riram muito da nossa cara, tá? Porque tudo que a gente achava que estava acontecendo não tava, a gente descobriu que era outra coisa, e também foram episódios que, assim, o episódio 11 eu chorei, mas eu chorei tanto, gente. Mas o episódio 12 compensou, foi um episódio bem mais leve e quente, inclusive, porque tivemos não só beijo, né, mas mais do que beijo. E já quero falar aqui no começo que quem acha que a Somin e o Rei não tem química, tá vendo errado. Bom, então no episódio 11 finalmente chega o dia que o Leite lá vai vencer, né? E que a Soryu tem que dar uma resposta pro Sang-hyo sobre a declaração dele, né? Se ela gosta dele também, se quer namorar com ele, enfim. E aí os dois passam o dia inteiro fingindo que não se lembram dessa data, que não se importam, mas no fundo eles estavam doidos pro outro, né, tocar no assunto pra falar alguma coisa. E aí vem a parte que eles passam um tempo juntos lá, porque eu ia falar Somin, a Soryu tá lendo um livro de receitas que é em francês, e aí o Sang-hyo vai lá ajudar ela, né? Ele vai traduzindo o livro para ela e ela vai gravando. Ela acaba dormindo e eu não sei se ele esquece que ela estava gravando ou se ele fez de propósito, mas ele fala ali para ela que o Leite estava vencendo, né? Que a data de validade era aquele dia, mas que os sentimentos dele não iam mudar, né? Não tinham data de validade. E então depois, quando ela tá ouvindo a gravação, ela escuta essa parte e que momento, né? Ela sai correndo desesperada atrás dele, que tava lá numa viagem de trabalho. E então, finalmente, no finalzinho ali do episódio 11, num campo de girassóis maravilhoso, aquela coisa belíssima, a gente tem o primeiro beijo tão esperado desse casal. E sério, gente, que cena linda, tá? Achei muito bonito ali os dois no meio das flores, enfim, meus pais são muito lindos juntos. E aí, depois desse beijo, fica aquele climão estranho entre eles, porque eles ficam, né, o que a gente é agora? E a conclusão que eles chegam é que eles não são amigos mais, pelo menos, né? Mas aí a Soryu, mais o lado dela, na verdade, né, fica ali querendo disfarçar, né, e não contar para as pessoas sobre eles. E aí, então, a Soryu acaba passando a noite ali nessa casa que tá todo mundo hospedado, e tem a cena dos dois do lado de fora lá, conversando, né, que cena linda também. O Sang-hyo fala que ele sempre teve com ela, e aí vai relembrando algumas coisas da infância deles. Nossa, muito fofo. E aí, quando eles voltam pra Seul, né, depois dessa viagem, eles encontram a Ma-eun e pra ela eles contam, né, estamos namorando, né, que estão juntos e tal. E ela fica toda feliz, né, porque é a fã número 1, né, a shipper número 1 deles. E aí ela conta que vai passando alguns flashbacks de como que durante toda a vida, né, a infância, a adolescência deles, os amiguinhos ali ficavam brincando, né, falando que os dois eram um casal, cantando musiquinhas. Então, assim, todo mundo percebia que tinha algo ali entre eles, menos os dois. Mas apesar deles terem contado ali pra mão, eles resolvem manter segredo por enquanto mesmo. Aí depois, então, os dois estão namorando e eles vão fazer alguns primeiros programas ali de casal, como, por exemplo, ir ao cinema. E aí a Soryu se arruma toda, né, com um vestido belíssimo, porque era um date oficial, mas quando ela chega lá, ele nem olha pra ela direito, trata ela super friamente, assim, pior do que quando eles eram só amigos. E no cinema também, lá dentro, ele fica, né, evitando ela, fica um climão, assim, muito estranho. E nessa parte, eu tava assim, meu filho, o que você quer da vida? Eu tava achando que ele tava fazendo isso, tipo, como uma vingança por ela querer manter em segredo, sabe? Então ele tava tipo assim, você quer manter em segredo? Então a gente vai fingir que não tem nada realmente. Eu pensei que era por esse lado. Mas aí mais pra frente a gente descobre que, na verdade, ele tava fazendo isso porque ele tava muito nervoso de estar perto dela, né? Enfim. E aí eu queria destacar também, tem a cena que ela vai levar as comidinhas que fez na aula pra ele no escritório, né? E aí quando chega lá, não tá só ele, ela até pensa, eu vou chegar lá, vai estar escuro e só ele, mas chegando lá tá um monte de gente, incluindo a ex dele. Vem toda uma parte também dela com ciúmes, né, ali da ex, mas enfim, depois a gente descobre que ele tava tratando ela desse jeito porque ele tava surtando, né, e vem um momento que as famílias dos dois resolvem fazer uma viagem juntos. O irmão dela também vai viajar. Inclusive, gente, já comentando aqui, não tenho falado muito sobre o plot do irmão dela, porque assim, ele é muito chato. Eu acho a história dele, pra mim,
podia tirar, sabe? Eu acho um personagem chato, ele com a menina lá da academia, né, que é a funcionária do Sanrio também, acho chato, então assim, por isso que eu não tô comentando. Mas enfim, as famílias vão viajar, eles vão para Soraksan, que é uma montanha, né, é um dos locais que a gente visita nos meus grupos de viagem pra Coreia, e aí eu fiquei, meu Deus, eu já fui lá. Eu fico toda boba quando eu reconheço algum lugar. Nos dramas históricos tem acontecido muito isso, porque eles gravam basicamente na cidade cenográfica que o Yoongi gravou Daechwita, né? Então eu já fui lá e aí eu também reconheço os locais, eu fico, meu Deus, que emoção. Mas aí então, já que não ia ter ninguém em casa, a Soryu chama o Sanrio pra ir lá, né? Pra eles jantarem e depois lerem alguns quadrinhos. Sei. Aí então eles jantam e vão, né, lá pro quarto dela e o Sanrio fala que tava tratando ela daquele jeito porque ele tava nervoso, ele fala tudo isso e vem o momento que ele fala que ele não quer ficar lá no quarto, que é pra eles lerem lá embaixo. E ela pergunta por quê, né? Ele fala que é porque ele tá pensando besteira e ela fala que ele pode pensar besteira e que pode fazer besteira também. Gente, que momento, que sabor. E sério, gente, assim, eu não consigo entender realmente quem acha que os dois não têm química, porque o que seria química pra vocês? Mas ao mesmo tempo também eu acho que é uma coisa assim de cada um, né? Mas eu particularmente, eu consigo quase pegar a química assim de tão forte que é. Eu tava assim já constrangida, pensando, meu Deus, estou atrapalhando o casalzinho aí. Sério, gente, eu amei essa cena. E aí eu até queria comentar uma coisa, que depois do episódio eu tava lendo alguns comentários lá no Telegram e eu acho que é por isso que eu não entro muito nesse mundo aí de dramas, não entro muito a fundo, porque tem umas coisas que me incomodam assim completamente. Porque nesse caso especificamente eu tava pensando, né, como que tem gente que só defende os homens, né, e ama tacar hate nas mulheres. Eu tô pensando que talvez seja uma questão de um ciúme, né, não sei. Porque eu vi vários comentários falando sobre a Somin, sobre a cena ter sido ruim, que ela não beijou, que só ele que beijou, não sei o quê. E aí vira realmente um hate mesmo, começando a falar que ela tá atuando mal, que ela é muito ruim, enfim. Sendo que assim, o Hein é um dos meus atores favoritos e eu acho que ele entrega bastante, mas eu tô achando que em algumas cenas a atuação dele tá muito estranha. Então assim, não é porque eu gosto dele, porque eu acho ele bonito, que eu não vou falar também que eu tô achando ele fraco ali em alguns momentos. E assim, sobre a cena em si, eu gostei, gente, porque eu sei que às vezes a gente quer um beijo ali, como a gente tá acostumado a ver, né, em produções brasileiras e americanas, enfim. Mas eu achei que pra um drama coreano, eles serviram até bastante. E tipo, já teve sexo no primeiro dia de namoro. Eu achei ótimo. Mas enfim, eu só queria mesmo uma brecha aqui pra entrar nesse assunto, porque realmente eu fico muito incomodada de ver como o hate sempre cai pras mulheres, né? A Somin, principalmente nesse drama, eu tô vendo que do nada, né? Eu acho que teve aquela questão da quebra da expectativa de ser uma comédia romântica e ter o drama da personagem dela. Principalmente depois disso, eu vi ela começar a receber uma enxurrada de hate, tipo, nada a ver, super desproporcional. E por outro lado, as pessoas enaltecendo totalmente o Hein, tipo, impecável, tudo dele. Ele tá o perfeito e a Somin tá a péssima. E a gente sabe que tem muito disso, né? De ser porque o ator é bonito. Aproveitando que eu tô falando sobre isso, assisti um outro drama que é muito violento aí, tem um dos personagens que é horrível, tem cena ali de estupro, ele é um assassino péssimo, então eu vi pessoas, tipo, exaltando e romantizando a cena de estupro, né, que ele praticou ali, só porque é um ator bonito e aí ele tava numa cena de sexo, tipo assim, era uma cena horrível de estupro, enfim. Queria desabafar sobre isso. Mas enfim, voltando aqui pro drama, amei os dois maravilhosos, gostosos, se pegando tudo pra mim. Vou passar agora pro plot ali dos pais do Sanrio, que, gente, esses autores fizeram a gente de trouxa, tá? Eu me senti assim, muito trouxa mesmo. Então eles estavam ali na conversa, né, do divórcio, o pai pedindo o divórcio, e ele fala que o casamento dos dois, eles passaram mais tempo separados do que juntos, né, porque os dois estavam sempre ali muito focados nos seus respectivos trabalhos, né, e tudo mais. E aí a mãe do Sanrio simplesmente aceita o divórcio sem questionar, sem perguntar, sem falar nada. E os dois então marcam um jantar com o Sanrio pra falar sobre isso, né, pra dar a notícia, e essa cena foi
muito triste, gente, porque a gente descobre depois que eles nunca tinham tido um jantar assim em família, eles não têm esse costume, né? E aí, justamente quando eles têm, é pra falar que os dois vão se separar. E aí o Sang-hyo tenta fingir que tá tudo bem, né? Mas ele não consegue disfarçar muito e acaba indo embora ali no meio do jantar. Aí ele sai desse jantar e vai beber, né? E aí a Soryu tem que buscar ele, né? Porque ele tá lá super bêbado, caído na mesa. E ele conta pra ela tudo que aconteceu, fala que ele sentia inveja da família dela, né? Por ter esses momentos bem juntos, da foto em família que ele não tinha, né? E aí depois ela entrega uma foto que ela encontra pra ele. Então, assim, a família dele era aquele clássico, né? De família rica, né? Com muito dinheiro, que aparentemente tinha tudo, mas ele não tinha amor, né? Ele não tinha esse carinho, porque os pais estavam sempre pensando nas próprias carreiras. E aí tem até aquele flashback horrível, assim, né, dele ouvindo os pais discutindo, e a mãe fala que ama ele, mas que ela também não queria só ser mãe, né, que é como se ele prendesse ela. Basicamente ela fala que ele era um estorvo, né, que ele era um empecilho ali para a carreira dela. Então, no final das contas, o Sang-hyo foi muito mais criado, né, teve mais carinho da família da Soryu, né, só que ele até fala mais pra frente, depois, que apesar dele ter todo esse carinho, ele sentia falta da mãe dele, né? Mas aí então os pais dele dão a entrada ali nos papéis do divórcio e o que acontece? A mãe dele fala que ela foi convocada para trabalhar na África de novo, né? Só que na verdade ela estava se aposentando, né? Aquela aposentadoria ali que ela não queria, mas foi meio que obrigada, né? E aí eu fiquei pensando, gente, o que essa mulher ia fazer? Ela ia viajar de fato para a África e ficar lá durante um tempo? Ou ela ia fingir que viajou? Não sei, não entendi. E na verdade, né, nem deu pra gente saber porque ela se perdeu, ficou toda confusa, ela foi parar lá naquele templo budista, né? E aí ela se perde depois ali na mata, todo esse caos. E essa parte aí foi uma das partes que eu mais chorei, né? Deles indo procurar a mãe do Sang-hyo e ele todo desesperado, ele vai lá na tia dele e pede por favor pra ela ajudar a encontrar a mãe dele. Sério, assim, chorei muito. E na cena que eles se encontram, né? Vem toda uma conversa que basicamente resolve a vida da família inteira. Porque, pelo que a gente viu aqui, todos os problemas dessa família eram por causa de uma falta de comunicação, né? Mas eu até li um comentário que se os casais, né, se as famílias, se as pessoas conversassem, os dramas coreanos nem iam existir, porque não ia ter história para contar. E aí, até a própria questão da mãe do Sang-hyo tá traindo o pai ou não, foi algo, né, ali um problema, uma questão de, na verdade, um mal-entendido, né? Porque a gente descobre que ela não estava traindo com o ministro, porque o ministro é gay. E, gente, eu confesso que isso passou pela minha cabeça por um momento, naquela cena do jantar dos dois, porque eu achei que a mãe do Sang-hyo estava conversando com o ministro de uma forma muito leve e até ousada, assim, sabe? Então, nessa cena, o que eu pensei? Ou que ela era realmente muito livre ali para os padrões da Coreia, né? Até por ela ter vivido muito tempo fora, então eu pensei nisso. E aí eu falei, nossa, às vezes realmente ela tem um caso, se não for com ele, talvez tenha um caso com uma outra pessoa, não sei. E eu pensei também por um momento que o ministro poderia ser gay, e aí por isso essa liberdade maior dela com ele. Só que assim, gente, eu descartei logo essa possibilidade dele ser gay, porque eu juro pra vocês, eu não pensei que esse drama fosse abordar isso, né, fosse entrar nesse tema. Então, nossa, eu amei que não só eles abordaram o assunto, mas falaram de uma forma muito clara, né? Não ficou nada subjetivo ali, subliminar, não. Ele falou, eu sou gay, e assim, um cara extremamente bem sucedido, né? Ministro e tal. Então, assim, adorei. E esse foi um dos pontos que fizeram a gente de trouxa, né? Pelo menos eu ali, porque eles foram jogando várias iscas pra gente realmente acreditar que ou eles tinham um caso, eu até pensei, nossa, será que ele tá assediando ela? Enfim, né? Várias iscas assim, e no final não era nada disso. Acredito que eles quiseram meio que colocar a gente da perspectiva do marido, né? Sentir o que ele tava sentindo, enfim. E um outro ponto, né, que fizeram a gente de trouxa
foi com a questão do Alzheimer, né, da possível demência dela, que também não era nada disso, né? Então, eles foram deixando essas pistas ali ao longo do tempo, até ela mesma estava achando, né? Mas aí depois ela faz todos os exames e não era isso, era provavelmente uma perda temporária ali de memória por conta de estresse e tudo mais. E aí, então, agora, aparentemente, tudo vai ficar bem nessa família, acho que os sofrimentos acabaram, até a questão lá da morte, que eu tinha pensado que a mãe fosse morrer, já tô repensando, acho que não tem nada disso não. Agora passando pro núcleo da Maun, do Dan-ho e da Yeon-do, ai gente, eu não sei nem o que pensar, porque o sofrimento vem, né? Então assim, esses episódios focaram muito na questão da Yeon-do, da falta que ela sente da mãe, né? Enfim, então começa com ela contando que uma das coleguinhas da escola ficou enchendo o saco dela lá por ela não ter mãe, né, e tal. Aí depois tem a cena que a mãe da Maun tá tomando conta dela, né, e aí elas vão as três para uma sauna, e aí a Yeon-do fica vendo outra menininha com a mãe dela, né, e aí a Maun acredita que era por conta da toalhinha, né, enrolada, e faz uma para ela, mas a Yeon-do conta que não era por isso, era por conta da menina ter a mãe. E aí elas têm uma conversa muito bonita, né, a Maun falando sobre o pai dela, né, que ela perdeu o pai cedo também, e que talvez o pai e a mãe delas, né, estão juntos, e aí fizeram as duas se encontrarem. Foi muito bonita essa cena. Mas aí só voltando, né, antes, quando a mãe da Maun se ofereceu para tomar conta da Yeon-do, tem a cena que a Maun e o Dan-ho se encontram, e aí vem aquele climão, né, ela pede desculpas pelo beijo, diz que foi um erro e tal, ele também se desculpa, diz que foi errado também. Depois vem a cena da Maun descobrindo que ela passou em mais uma etapa do processo seletivo para ir trabalhar no Polo Sul, e agora ela vai fazer uma entrevista, né? Então ela vai lá para entrevista, aparentemente ela vai muito bem, ela é super qualificada, então as chances dela passar, né, com certeza ela vai passar. E aí isso também vai ter impacto nos próximos acontecimentos. Porque eu até comentei, né, que eu queria ver como que isso ia interferir, né, esse sonho dela ia interferir na relação dela com o Dan-ho, com a Yeon-do e tudo mais. E aí depois da conversa que ela tem lá com a Soryu e o Sung-hyo, né, quando eles voltam da viagem, ela cai a ficha ali, né, de que se ela passar, ela realmente vai ter que ir embora, né? Ela não vai trabalhar remotamente, ela vai ter que ir pro Polo Sul. E aí agora talvez ela não queira tanto ir, né? Então assim, ela sempre foi uma pessoa que não pensou, meu sonho é casar, nada disso. O sonho dela era muito focado na carreira profissional. Mas agora que ela tá gostando do Dan-ho, da Yeon-do e tudo mais, talvez, né, esteja mudando algo ali pra ela. Então depois vem uma outra cena que ela descobre que a Yeon-do não sabe andar de bicicleta, de patins, patinete, nada que ela possa se machucar, que seja mais perigoso assim, com certeza por conta do trauma que o pai dela tem do acidente que ela sofreu, né? Então a Maun organiza um passeio pros três, né? E gente, que momento, tá? Mas ao mesmo tempo essa festa virou um enterro muito rápido. Eu tava tão feliz no começo e depois eu fiquei devastada. Porque assim, o dia foi lindo, os três se divertiram bastante, mas no final a Maun acaba se declarando ali pro Dan-ho, né? E eu acredito que ela fez isso justamente por conta dessa eminência dela poder ter que se mudar, né? Então eu acho que ela queria uma resposta antes, né, de tomar qualquer decisão. Só que a reação dele não foi muito boa. E eu entendo, eu acho que foi muito pela abordagem que a Maun escolheu também. Porque assim, ela começou isso falando que queria ser mãe da Yeon-do. Ela já tinha comentado isso uma outra vez, né? E eu acho que isso acabou assustando muito ele, né? Até porque, gente, eu acho a relação dela com a Yeon-do muito bonita e tudo mais, mas se a gente for analisar friamente, é meio estranho, né? Tipo, é até meio psicopata, assim, a forma que ela, né, se aproximou e ficou obcecada pela Yeon-do, né? Do nada, no primeiro dia que elas se encontraram, ela já tava assim. Então dá pra gente entender o que ela quis dizer sobre querer ser mãe da Yeon-do, né? Que ela realmente tem esse carinho, e também que sendo mãe da Yeon-do, no caso, ela seria a esposa do Dan-ho, né? Mas eu acho que a abordagem realmente assustou, porque com certeza o Dan-ho pensa muito na Yeon-do, assim, no sentido de que ela já perdeu a mãe, e aí agora, será que, né, vindo outra pessoa pra ter esse papel ali na vida dela, não que a Maun fosse substituir também completamente a mãe, né? A gente sabe que não, mas uma pessoa ali que a Yeon-do ia se apegar muito, e aí depois,
né? Se o relacionamento acabasse, o que ia acontecer? E o Dan-ho, eu acredito que ele saiba, né, dessa questão dela também querer ir trabalhar no Polo Sul, então ele com certeza fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer, né? Minha filha vai perder de novo uma outra figura importante para ela. Então ele já corta ali logo, e claramente o Dan-ho gosta da Mamun também, mas ele tá fazendo isso para proteger a filha dele, e vem muito sofrimento aí pela frente, porque a Mamun já tá se afastando dele, e eu já tô imaginando que vem toda aquela cena, ela deve estar indo embora e aí ele vai atrás dela no aeroporto. Capaz de acontecer algo bem desse tipo, mas vou ficar muito triste porque eu queria mais cenas dos dois, dos três juntos, né? Mas enfim, veremos aí o que acontece. Bom, gente, mas então é isso, faltam agora só 4 episódios pra acabar. E eu já queria avisar que vocês não vão ficar sem cobertura de outros dramas, porque a Tiff tá muito dorameira, recentemente mesmo, porque o meu ator favorito, o Han Hyuk, vai estrear, né? Vai ser o protagonista de um novo drama que é Family by Choice, que vai estrear agora em outubro, então farei a cobertura aqui também. Me falem se vocês gostam dele, se vocês querem assistir. Pra quem não se lembra, ele é o ator que fez o Han Seo-joon de True Beauty, e eu adoro ele e farei essa cobertura, então vai ter muito vídeo de dramas ainda nesse resto de ano. Mas então, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima!